Há ausências que ocupam muito espaço. Uma cadeira vazia, um número de telefone que você já não pode chamar, uma fotografia diante da qual o tempo parece parar, uma voz que ainda existe na memória, mas que você sabe que não ouvirá novamente do outro lado da porta. Perder alguém não é apenas deixar de vê-lo, é precisar aprender a viver em um mundo no qual aquela pessoa já não está. Talvez uma das coisas mais estranhas do luto seja perceber que o mundo continua. Os carros continuam passando, as pessoas trabalham, as lojas abrem, as mensagens chegam, o sol nasce, as contas vencem, alguém ri na mesa ao lado e você se pergunta como tudo pode continuar tão normalmente quando o seu mundo foi interrompido. Por fora, o tempo segue. Por dentro, alguma coisa ficou parada naquele dia. O luto transforma objetos comuns. Uma roupa deixa de ser apenas uma roupa, uma xícara deixa de ser apenas uma xícara, uma música deixa de ser apenas uma música. Tudo pode se tornar uma passagem para a ausência. Às vezes você se lembra da pessoa em momentos previsíveis, no aniversário, nas festas, nas datas importantes, mas outras vezes a lembrança chega sem aviso, no cheiro de uma comida, em uma expressão que alguém repete, em uma rua, em uma risada parecida, e por alguns segundos a distância desaparece, até que a realidade retorna. Para quem vive longe de casa, a perda pode carregar outra dor. Às vezes você não conseguiu chegar a tempo, não estava no último aniversário, não participou da última conversa, não segurou a mão, não esteve no funeral. Talvez tenha recebido a notícia por telefone, em outro país, em outro horário, cercado por pessoas que não conheciam aquela história. E então você chorou longe, sem os abraços que conheciam a mesma pessoa, sem a casa cheia de parentes, sem a possibilidade de atravessar os lugares onde tantas lembranças foram construídas. O luto também pode ser uma forma de exílio, porque alguém que fazia parte do seu mundo foi para um lugar onde você ainda não pode ir. Talvez você já tenha tentado dizer: é a ordem natural da vida, todos morreremos um dia, precisamos aceitar. Essas frases podem conter alguma verdade, mas raramente alcançam a profundidade da dor, porque diante da morte, algo dentro de nós protesta, mesmo quando ela era esperada, mesmo quando houve uma vida longa, mesmo quando tentamos nos preparar. A morte ainda parece uma invasão, uma ruptura, uma coisa que não deveria estar aqui. Talvez porque, em algum nível profundo, saibamos que não fomos feitos para perder uns aos outros. A Bíblia não apresenta a morte como uma amiga natural. Ela aparece dentro da história da ruptura. No jardim, Deus havia dado vida, presença, comunhão, mas o pecado introduziu separação. O ser humano se afastou da fonte da vida e logo depois do Éden, a morte entrou também nas relações humanas. Um irmão se levantou contra o outro, o sangue de Abel clamou da terra. Desde então, a história humana está cheia de sepulturas. A morte não é apenas o encerramento biológico da existência. Na narrativa bíblica, ela é inimiga. É sinal de que o mundo já não é como deveria ser. É uma das marcas mais profundas do exílio. Por isso, a Bíblia não trata o luto com pressa. Ela não ordena que o coração ferido finja estar bem. Abraão chora por Sara, José se lança sobre o pai e chora, Davi lamenta seus mortos, Jó rasga suas vestes. Os salmos perguntam: até quando? As Escrituras dão palavras àqueles que perderam as próprias palavras. Elas nos ensinam que a fé não elimina o lamento. A fé permite que o lamento seja dirigido a Deus. Chorar não é ausência de esperança. Às vezes é a única forma honesta de continuar esperando. Então vem Jesus. Quando chega a Betânia, Lázaro já está morto. Marta vai ao seu encontro carregando uma pergunta ferida: Senhor, se estivesses aqui. Maria repete a mesma frase. Jesus sabia o que faria. Sabia que chamaria Lázaro para fora. Sabia que aquele túmulo não teria a palavra final. Mesmo assim, ele chora.
Jesus não olha para a dor humana de longe, não repreende as lágrimas, não oferece uma explicação apressada. Ele se aproxima, vê o túmulo, ouve o lamento e chora com os que choram. As lágrimas de Jesus nos dizem que a morte é realmente terrível, que o amor realmente sofre quando perde, que Deus não exige de nós uma serenidade artificial diante daquilo que Ele próprio chama de inimigo. Jesus chora porque ama, e o amor sempre sente o peso da ausência. Mas Jesus não permanece apenas chorando diante do túmulo. Ele manda retirar a pedra e chama Lázaro pelo nome. Sua voz atravessa o lugar da morte. Aquele que estava preso sai. Pouco tempo depois, o próprio Jesus entraria na morte. Seu corpo seria colocado numa sepultura, a pedra seria fechada, os discípulos voltariam para casa carregando o silêncio da derrota. Mas na manhã do primeiro dia da semana, a sepultura estava vazia. Cristo ressuscitou corporalmente. Aquele que havia sido crucificado levantou-se. A morte foi vencida dentro de seu próprio território. O retorno começou no lugar onde o exílio parecia definitivo. A esperança cristã não nos manda fingir que a perda não dói. Ainda choramos, ainda sentimos falta, ainda olhamos para a cadeira vazia, mas choramos diante de uma inimiga condenada. A ressurreição de Jesus anuncia que Deus não abandonará seu povo à sepultura. Ele levantará os que pertencem a Cristo, restaurará o que a morte desfez e fará novas todas as coisas. Continuar vivendo não significa esquecer quem partiu. Receber um novo dia não é trair o passado. Você pode carregar a memória, sem transformar sua própria vida em sepultura. Então, se você perdeu alguém, não permita que diminuam sua dor com respostas fáceis. Sua ausência é real, sua saudade é real, suas lágrimas são reais. Jesus também chorou diante de uma sepultura, mas o mesmo Jesus que chorou entrou na morte e saiu dela vitorioso. Por isso, a despedida não terá a palavra final. Esperamos pelo dia em que os túmulos serão abertos, os mortos em Cristo serão levantados e Deus enxugará todas as lágrimas. Até lá, caminhamos com saudade e esperança, como peregrinos feridos, mas não abandonados, pessoas enlutadas, mas não sem futuro, como filhos que seguem em direção a uma casa onde ninguém precisará dizer adeus novamente.